Olá, irmãos! Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anita, estamos aqui para estudarmos um texto que a irmã Delemara Silva escreveu, chamado Sono Profundo. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um livro publicado pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece mensagens escritas através da Palavra de Deus, que é a Bíblia, com o objetivo de inspirar, confortar, fortalecer e edificar a nossa vida. Eu não escrevi o texto, foi a irmã Delemara Silva, como vocês sabem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Lembrando que é fundamental que vocês façam aí a sua parte como missionários urbanos, compartilhando essa mensagem, para que outras pessoas venham a ouvir a palavra de Deus. Lembrem também de pedir que as pessoas se inscrevam, comentam, curtam, acionem o sininho, porque todos os dias nós postamos aqui um devocional, tá bom? Vamos orar? Ó Senhor, que nós possamos aprender de Ti, que a Tua palavra realmente fique em nosso coração, para que a gente não peque contra Ti. Tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, ensina-nos. É o que nós pedimos em Teu nome, Jesus Cristo. Amém. Vamos ler Atos, capítulo 20, dos versículos 9 ao 12. Lembrando que Atos foi escrito pelo irmão Lucas, o evangelista. E ele fala quando Paulo estava em Troade, né? Que os discípulos estavam lá reunidos, né? E Paulo estava conversando com eles. Estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Bem, o texto chama-se Sono Profundo, e a irmã Delemar Silva vai falar sobre um livro escrito pelo irmão Boanerges Ribeiro, que é um líder da Igreja Presbiteriana, e ele escreveu um texto chamado O Apóstolo dos Pés Sangrentos, que foi um livro muito lido, né? Eu acho até... Boanerges Ribeiro já faleceu, ele morreu em 2003. E esse livro aí, O Apóstolo dos Pés Sangrentos, ele foi muito lido. E ele fala da história de um homem chamado Sundar Singh, que ele vivia lá nas montanhas de Himalaia, num lugar que atraía turistas do mundo todo, e a beleza daquele lugar era encantadora. Aí ela vai falar, o livro fala sobre plantas que não eram venenosas, mas que exalavam uma substância que adormecia. Essas plantas não existem, né? Realmente, Himalaia tem muitas flores, muitas plantas, mas nenhuma delas faz com que as pessoas durmam. Isso é uma lenda local, né? Mas ela é usada aqui para ilustrar que nesse lugar, né, onde o livro se passa, tinham muitas placas espalhadas alertando o perigo da morte. Por quê? Porque se a pessoa ficasse muito tempo naquele lugar, as plantas, elas podiam exalar uma substância que fazia com que as pessoas dormissem, e por causa do sono profundo, elas acabavam sem comer, sem beber, e acabariam morrendo. Aí, ela usa essa ilustração para dizer o seguinte, que nós também, a gente passa por esse risco espiritual. Porque muitas vezes a gente fica muito tempo encantado com as coisas do mundo, aquilo que o mundo nos oferece, os prazeres da vida, que a gente acaba esquecendo, né, de se alimentar com a leitura, a palavra, se alimentar de Deus. E aí a gente fica dormindo, deixa de cultivar uma vida de oração, deixa de cultivar a comunhão com Deus, com os irmãos, e acaba,
se perdendo. Assim, dessa forma, a gente vai ficando apático, vai se tornando vulnerável às tentações, né? Porque o inimigo está sempre ao nosso redor. E a gente se torna presa fácil do diabo, do inimigo, para fazer as coisas erradas e para nos afastar cada vez mais de Deus. Por isso, a gente precisa ter cuidado para a gente, não ficar dormindo espiritualmente. A gente não pode ficar tão encantado, tão inebriado, tão feliz com as coisas do mundo, que a gente esquece das coisas espirituais. Procure, então, meu irmão, minha irmã, se alimentar de coisas espirituais, alimentar a sua fé. Para quê? Para que a gente não esmoreça, para que você não esmoreça na caminhada com Jesus. Amém? Bom, nosso manancial termina assim, Não nos tornemos apáticos na caminhada com Jesus. Estejamos sempre alertas. Vou terminar deixando aqui meu abraço diário de urso. Lembrando que para nós que sabemos que é importante estarmos atentos em relação às coisas de Deus, para nós o abraço, o acolher dá super mega certo. Lembra também do que está em Salmos 25:12, que diz: quem é o homem que teme ao Senhor? Ele o instruirá no caminho que deve seguir. E agora eu vou terminar com uma frase do pastor Tozer, que diz o seguinte: tudo está errado até que Deus venha e conserte as coisas.